Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar num lugar diferente, eu tive uma ideia aqui. Onde eu trabalho tem um lugar muito bonito aqui, um bosque, então estamos indo lá. O que eu queria falar é sobre quando Jesus ele estava em Nazaré. Foi onde ele foi criado, a cidade de Nazaré, aquela região. E a Bíblia fala que quando ele retornou lá, ele não fez muitos milagres, né? E eu estava refletindo sobre isso, e na verdade talvez seja até o Espírito Santo mesmo dando esse entendimento. Qual que foi a razão pela qual ele não fez muitos milagres em Nazaré? Eu pensava assim que era porque às vezes ele orava pelas pessoas e aqueles milagres não eram realizados, né? Ou então, mas como assim? Como que pode Jesus talvez orar por uma pessoa e aquele milagre não acontecer? Mas eu tive um entendimento também que pode ser que as pessoas não procuravam a Jesus, né? A gente vê na Bíblia quando ele passava por outras cidades, tinha uma multidão de pessoas acompanhando Jesus e aquelas pessoas eram trazidas até Jesus. Quando Jesus passava por uma cidade e as pessoas ficavam sabendo que Jesus estava ali, as pessoas mesmo traziam os endemoniados e traziam os enfermos ali para Jesus curar. Na cidade de Nazaré, a gente vê que Jesus não fez nenhum milagre até quando ele tinha 30 anos de idade. Então, quando Jesus voltou àquela cidade, agora já com o ministério, as pessoas não viam Jesus como um profeta, viam simplesmente ele como um filho do carpinteiro. Então, as pessoas não procuravam a Jesus. Então, a gente vê as pessoas daquela cidade perdendo a visitação de Jesus. Então, eu vejo que muitas vezes nós também temos perdido a visitação de Jesus. E pela nossa incredulidade. Se aquelas pessoas tivessem acreditado, eu imagino que tinham endemoniados naquela cidade, tinham pessoas doentes, pessoas enfermas, que perderam a chance de serem curadas por Jesus, simplesmente porque não acreditavam que ele podia fazer isso. Então eu vejo atualmente muitas pessoas também perdendo essa visitação de Jesus, perdendo o que Deus pode fazer com elas porque não têm acreditado. O apóstolo Rina, ele veio ministrar na nossa igreja. Quando ele veio, o bola de neve inteiro foi, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo e a gente queria ver cura, a gente queria ver milagre. Então quem foi lá viu esses milagres, certo? A gente sabia que ele era um profeta, um homem de Deus, então a gente foi lá. E realmente, ele orou, pessoas foram curadas, aconteceu milagres, assim, sinais, maravilhas que, as coisas das pessoas se transformaram em ouro. E eu quase perdi essa visitação. Por quê? Porque ele orou por pessoas com pó de ouro nas mãos. E eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado isso. Enfim, eu não sabia, né? Então, quando eu olhei nas minhas mãos, eu vi uns pontinhos brilhantes. E já veio uma incredulidade, eu pensando, não, isso aqui deve ser suor. Não, mas isso aqui, esse brilho aqui deve ser o meu creme hidratante, sabe? E eu tive a incredulidade, eu fui até o banheiro, eu lavei as minhas mãos para ver se era suor ou se era creme hidratante mesmo. E aquele brilho continuava nas minhas mãos. E eu fiquei lutando assim, eu falei, nossa, mas será que é mesmo? Até que uma pessoa que estava ali, ela falou, olha, né, me mostrou assim que ela também estava. Então eu falei, nossa, gente, isso é pó de ouro mesmo, sabe? Então isso aconteceu comigo. Muitas vezes a gente precisa dessa injeção de fé de uma outra pessoa. Então é isso que eu queria dar para vocês nesse momento. Tem muitas pessoas perdendo a visitação de Deus. Estou aqui numa universidade, eu estou no lugar mais ateu que existe, assim, a gente vê uma doutrinação ateísta nas pessoas. Então, se o apóstolo Lino, ele viesse aqui na Unesp, eu acho que a maioria desses estudantes iam perder a visitação de Deus. Eles não iam ver curas, não iam ver milagres, porque simplesmente eles não acreditam que Deus está ali. Então, eu não estou falando de pensamento positivo, tá? Não é isso. Por exemplo, se eu acreditar que uma pedra pode curar, ela vai curar. Não é nesse sentido que eu estou falando. Porque eu estou falando, por exemplo, Jesus em Nazaré era a presença manifesta, era o próprio Deus encarnado andando ali no bairro deles. E eles perderam, aqueles nazarenos perderam. Então, eu estou falando assim a respeito de uma verdadeira visitação de Deus, um verdadeiro agir de Deus que as pessoas perdem por não acreditar que é de Deus. Eu passei muito por isso também em muitas situações. Uma situação que eu passei foi quando eu senti o cheiro do Espírito Santo. E eu já tinha ouvido falar disso, mas eu não sabia como é que era, né? Então, a primeira vez que eu senti, eu também fiquei incrédula no começo. Eu também fui tentada a desacreditar. E eu olhei por perto, assim, e eu achei que era um perfume de alguém. E eu peguei e saí de perto. Eu fui lá no fundo, atrás do banheiro, lá no fundo da igreja.
Isso foi durante um culto. E eu fiquei lá no fundo da igreja e aquele cheiro me acompanhou, sabe? Onde eu ia, aquele cheiro ia me acompanhando. Eu falei, gente, é o cheiro de Jesus. E se eu tivesse decidido desacreditar, eu teria perdido. E eu já sentia que esse cheiro uma outra vez também foi durante um culto, durante um louvor. E eu acreditei. Então, naquele dia eu recebi uma visitação de Deus, eu senti o cheiro de Jesus. Agora, se eu tivesse desacreditado, se eu quisesse simplesmente acreditar que fosse um cheiro feminino, um cheiro de um perfume, não sei, alguma coisa assim, eu teria perdido essa visitação. Então, eu queria deixar essa palavra aqui para você e também dar um gancho a respeito disso. Eu tenho uma sobrinha que eu amo muito. Quando ela nem falava direito, o Senhor falou para mim que ela teria um chamado profético. E eu até falei isso com a mãe dela, mas a mãe dela, por enquanto, ela não acredita. E ela não acreditou nisso, né? Porém, depois de um tempo, essa criança começou a ter sonhos e ela me relatou alguns desses sonhos que ela tem. E num desses sonhos, ela falou assim que veio um anjo, pegou ela e levou muito rápido até o Papai do Céu, e o Papai do Céu estava numa cadeirinha. Então, assim, a minha sobrinha teve um sonho profético, ela foi arrebatada até o trono de Deus. E eu, fiquei morrendo de inveja, assim, falei, meu Deus. E daí o que aconteceu? A minha irmã, ela não acredita, então fica falando certas coisas, né? Então, eu conversando sobre isso com a minha sobrinha, agora com 5 anos, ela falou assim, não, titia, isso era coisa da minha imaginação. Então, eu vi uma visitação de Deus sendo roubada pelo inimigo, que é aquilo que fala, quando Jesus fala a respeito da parábola da semente roubada. Né, que aquela pessoa recebe com alegria, mas que aquela semente é roubada pelo inimigo. Então, eu vi nisso uma semente sendo roubada. Quando ela me falou a respeito desse sonho, eu falei, Marina, foi o Papai do Céu, você viu o Papai do Céu mesmo, aconteceu de verdade. E ela, nossa, eu vou explodir de alegria, eu vou desmaiar de felicidade. Com uma vozinha bonitinha dela, né, não com essa voz feia. Então, eu vi realmente como que Satanás rouba, assim, começa a falar essas coisas, tipo, não, é coisa da sua cabeça, isso não aconteceu, e começa a dar explicações lógicas, mas é com o intuito de roubar a sua fé. E pensando a respeito das crianças, eu fiquei morrendo de inveja, assim, da minha sobrinha, né? Porque ela foi arrebatada, ela viu o trono de Deus, eu nunca tive essa experiência, né? Mas Deus, ele vai começar a dar essas experiências para os nossos filhos, para as pessoas que a gente está discipulando, que a gente está ministrando. E eu já tenho visto isso acontecer. Tem pessoas as quais eu já orei com elas, já profetizei na vida delas, que hoje estão voando muito mais do que eu. E hoje eu tenho vontade de falar assim, vem aqui orar por mim. Deus está derramando unção dobrada na próxima geração e Ele vai derramar cada vez mais. Por quê? Porque eles vão ter uma luta muito maior que a nossa. Eu estou aqui numa universidade pública. 10 anos atrás, eu estudei 2 anos em uma universidade pública. E hoje eu vejo coisas aqui que eu não via na minha época. Eu estou parecendo que eu tenho 100 anos, né? Mas 10 anos atrás, sabe? Eu gravei alguns vídeos aqui. Uma voltinha que eu dei na universidade, eu vou estar mostrando para vocês. Aqui para vocês entenderem, um curta, Umbanda é Brasil, de cultura africana, um curta de direitos humanos. E lado a lado a isso, né, tem aqui um evangelismo, mas se você falar contra a Umbanda, você é considerado racista. Também aqui, olha aqui o painel que eles fizeram com a bandeira LGBT. Aqui do lado do banheiro, olha esse cartaz tem na universidade toda. Esse aqui não precisa nem de legenda, né? Eu mudei de lugar que apareceu um cara ali atrapalhando a minha gravação. E eu creio que é um despertar mesmo da gente tá profetizando sobre as crianças, também sobre a próxima geração que está vindo, sobre as pessoas que você ministra, porque elas terão uma luta muito maior do que você tem e vão precisar de uma unção dobrada, vão precisar. Então, que a gente seja essas pessoas nas quais essa próxima geração possa se apoiar, essa próxima geração a gente possa estar profetizando unção dobrada mesmo, porque eles vão precisar. Então, que você possa ficar aí com essa palavra, certo? Quando você, por exemplo, sua mente começar a achar que é uma coincidência, que achar coisa da sua cabeça, não é. Eu quero te dar essa injeção de fé neste momento, tá? Que a próxima geração vai ser muito mais usada do que nós temos sido. Então, que a gente possa ser essa inspiração também para eles e tá profetizando um som dobrada mesmo. Beleza? Deus abençoe e fiquem com Deus.